Fala, alquimista, beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai fazer um jogo de terror no estilo dos anos 80. Bora comigo? Eu tive essa ideia me baseando nesse vídeo dessa youtuber americana, onde ela pega um livro da Osborne, né, que marcou uma geração de programadores lá nos Estados Unidos, onde eles traziam o código completo, você programava utilizando as revistas. Aqui no Brasil isso não foi muito comum, né, mas lá marcou uma geração de programadores e a programação era feita num computador caseiro, Spectrum ZX81, né. Como eu não tenho um aqui para fazer, né, e não caberia aqui na proposta do canal, eu pedi, joguei o código completo na inteligência artificial e pedi para ela um VT para Elixir, né? Depois eu fiz uns ajustes da minha parte para deixar com mais cara de programação funcional, mais cara de Elixir, e aí o programa ficou desse jeito aqui. Então, galera, eu vou abrir aqui o EX, né, para rodar um script Elixir aqui, e aí ele deu a letra A, né? Eu vou lá e escrevo A, aí ele vai aumentando uma letra a cada iteração. D, E, acertei, aí aumentou mais uma, aí eu errei de propósito aqui e os espíritos se zangaram. Basicamente é isso, tá? Vamos lá. É um programinha bem simples, mas muito legal de fazer e é bom pra gente aprender alguns conceitos chaves do Elixir. Bora comigo? Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Eu já comecei aqui, eu criei uma pasta e criei um arquivo science.exs. Eu estou partindo do pressuposto que você já conhece um pouco do Elixir, já está com o ambiente de desenvolvimento pronto. Aqui eu já estou com as extensões também instaladas. Se você não sabe como começar a partir daqui, tem um vídeo meu ensinando desde o início, tá? Como você começar com o Elixir. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o módulo principal da nossa aplicação. Eu vou chamar ele de Memory Game, jogo da memória, né? Que é basicamente o que o Sense é, né? Aí beleza, e aí a gente vai começar com uma função principal do nosso jogo, que é a função de jogo, def play. Beleza? Certo, função principal criada. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de criar as funções daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente vai usar primeiro. Então, antes de dar continuidade nessa função defplay, vamos criar algumas funções privadas do que a gente precisa. Uma coisa que a gente vai precisar fazer no nosso jogo é gerar letras aleatórias, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos criar uma função privada aqui. Vou deixar ela como privada. Não, vou deixar ela aberta por enquanto, para a gente poder testar ela no EX. E aí eu vou chamar ela de randLetter. Ela não vai receber parâmetro nenhum. E eu vou usar uma função built-in aqui do Elixir, chamada random, para ela buscar valores aleatórios dentro de uma lista. E como que eu vou chamar essa lista? Eu vou usar um sigilo W, que ele vai me trazer uma lista de palavras, né? Aí eu vou fazer aqui na mão mesmo, A, B, C, D, E, F. Não vou fazer só essa, se você quiser colocar símbolos, números e tal, você pode fazer do seu jeito. Isso é uma forma de fazer, tem outras formas de fazer, tá? Mas beleza, vamos testar se isso aqui tá funcionando. Então eu vou chamar aqui o EX. Beleza, ele tá rodando aqui. Vou abrir o módulo memorygame.randLetter. E ó, ele tá trazendo letras aleatórias aqui pra gente cada vez que ela chamar. Então beleza, tá funcionando. Vamos seguir em frente. Outra função que a gente vai precisar é a de gerar sequência. Porque como que ela vai funcionar? Cada vez que o jogo rodar, né, cada vez que ele começar, ele vai precisar fazer uma sequência de palavras. Então o jogador entrou a primeira vez, aí ele vai retornar uma letra. O jogador acertou, ele vai retornar 2. O jogador acertou, retorna 3. E ele vai entrar num loop recursivo, fazendo aumentando cada vez mais a palavra. Então vamos fazer já a função que vai fazer essa sequência aqui pra gente, que vai gerar essa sequência. Então, def generate
Generate sequence. Ela vai receber um parâmetro n, que é a quantidade de letras que ela tem que gerar. E aí agora vai ter dois parâmetros. O primeiro ele vai iterar de 1 até o valor que a gente quiser. Pode ser de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20. Como a gente não sabe, né, em que posição o jogador vai estar quando ela for chamada, vamos colocar o valor n aqui, tá? Para ser uma iteração dinâmica. E a segunda é uma função anônima. Então eu vou chamar uma função anônima aqui, que vai retornar, por enquanto eu vou colocar um valor aleatório aqui, eu vou colocar x, espaço, tá? E vou colocar um end aqui no final, para fechar. Então vamos testar aqui, vamos ver se ela, como ela está se comportando, chamar o EX novamente. Beleza, memory game, ponto, generate sequence, aqui eu vou passar o valor 1, por enquanto. E ó, ela retornou x. Aí eu vou passar agora 5, 15. Ele retornou x 15 vezes. Vou passar aqui 55 e x 55 vezes. Só que a gente não sabe qual o valor que vai vir em n, né? Aliás, desculpa, a gente não quer letras iguais, a gente quer valores aleatórios. A gente criou uma função que faz isso. Então como que a gente resolve? Ao invés de chamar x aqui, a gente vai chamar a nossa função randLadder aqui, certo? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Beleza, agora vamos testar aqui com EX para ver se deu certo. Eu salvei? Salvei. Então vamos lá. Reiniciar. EX sense XS. Beleza, agora vamos chamar nosso memory game de novo, ponto generate sequence. Vamos passar 1. Agora ele trouxe A. Agora vamos passar 12 aqui. Ó. Está funcionando. Vamos passar 52. Vocês entenderam? Cada vez que for iterando, cada vez que o jogador for acertando, esse valor vai receber mais um. A gente ainda não fez essa parte, porque ela vai estar dentro do nosso play, tá? É isso. Agora vamos continuar. Beleza, a gente tem duas funções bastante importantes já criadas aqui. Uma coisa que a gente vai precisar fazer não sei se vocês perceberam, mas toda hora eu tô tendo que chamar a função para ela aparecer essa sequência. No jogo não tem como ficar chamando a função. Então eu vou ter vamos criar uma função aqui que vai chamar esses valores para o jogador ver. Vamos chamar ela de showSequence. Def showSequence. Ela vai receber um parâmetro seq, que é a própria sequência, né, que vai ter que ser mostrada para o jogador. E aí a gente vai deixar bem interessante. Vamos colocar um io.puts. Eu vou colocar um memorize. Memorize. 2 pontos. Um outro io.puts aqui. Com a sequência. Então, primeiro memorize, segundo a sequência. E aí vamos colocar um átomo aqui, timer. Ponto sleep. Para que ele tenha um tempo para visualizar essa sequência na tela, como vocês viram no exemplo anterior. Então a gente vai colocar 1.2 segundos para ele tentar memorizar e seguir em frente, beleza? Vamos testar? Memorize.showSequence. Aí eu tenho que passar um parâmetro, né? Eu vou inventar uma sequência aqui, A, E, E, A. Beleza. Vocês viram que ficou um certo tempo, né? Ficou um certo tempo e depois veio a confirmação ok. Ficou exatamente 1.2 segundos. E por fim, a gente tem que limpar isso daí, né? Não pode ficar na tela para sempre, senão, né? O jogador vai sempre acertar. Então mais uma funçãozinha, que é a função de limpar. Eu vou usar esse recurso aqui que funciona no terminal. Existem outras formas de fazer, dependendo do terminal que você estiver utilizando. Se não funcionar, você deixa aqui nos comentários que eu trago uma nova forma de fazer, tá? Isso aqui é um Pipe Operator, não vou colocar na outra linha, a gente pode usar o Pipe Operator na mesma linha. Se você não sabe que é o Pipe Operator,
você está perdendo uma das coisas mais legais do Elixir. Mas basicamente é assim, essa função aqui ela vai fazer algo que o retorno dela vai entrar como parâmetro dessa função aqui, saca? Boa, isso aqui não precisa testar, a gente vai usar isso na prática. E de funções, por enquanto, nós já temos tudo que a gente precisa. Agora tá na hora de fazer o play, vamos lá? Uma coisa que eu vou fazer antes que eu me esqueça é deixar todas essas funções aqui, tirando o play, como privada, tá? Porque elas só vão ser chamadas pela função principal, então a gente não precisa deixá-las públicas. Ela só estava pública para eu testar, para a gente testar aqui. Então beleza, o play ele vai receber um parâmetro round, tá? E esse parâmetro vai ter como valor padrão 1, tá? Porque ele tem que começar do 1. O jogador tem que começar vendo uma letra, né? E depois ele vai se iterando. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar a nossa função GenerateSequence e passar como parâmetro o round. Então, tipo, na primeira ele vai passar 1, vai gerar uma sequência de uma letra e a gente vai guardar essa sequência aqui. À medida que for voltando, isso vai aumentando. Beleza. Segunda coisa que a gente vai fazer é o showSequence, que a gente vai mostrar a sequência pro nosso jogador, né? Eu vou colocar o seek como parâmetro aqui. Poderia usar o Pipe Operator? Poderia. Por que eu estou fazendo dessa forma didática? Para vocês verem que há outras formas de fazer também. Só para ficar mais nítido, tá? Clear. Ou seja, ele vai fazer sempre essas 3 operações. Mostrar a sequência, gerar a sequência, mostrar a sequência e apagar. Beleza? Aqui já está metade do nosso jogo. Agora a gente só precisa que o jogador interaja, né? Senão não é um jogo de verdade, é uma animação. Em DOS, né? Em terminal, em Dash, mas é uma animação. Então, eu vou dar uma enfeitada no pavão aqui, colocar um io.put de novo. Eu vou digitar aqui, ó, digite a sequência. E aí eu vou fazer um string aqui, colocar esse parênteses, colocar jogo da velha, rounds. Acho que isso aqui, eu errei? Não, é isso mesmo. Round letras. Isso aqui vai ficar mais claro a hora que a gente for testar, se não entender melhor. Aí o ponto puts. Aí agora eu vou fazer uma string ponto duplicates. Esse duplicate é repetição, tá? Ele vai repetir. Aí o que ele vai repetir? Vai ser isso aí que vocês estão vendo aí, estrelinha. E a quantidade de vezes que ele vai repetir é a quantidade de round. Então na primeira vai repetir uma vez, na segunda vai repetir 2, e assim por diante. Beleza? Alright. A gente já fez bastante coisa aqui. Agora a gente vai pegar a resposta do usuário. Como que a gente faz isso? Vou criar uma variável de answer, de resposta. E eu vou colocar aqui na outra linha só para deixar mais bonitinho. Vou fazer um io.get para a gente ler a linha, né, do I/O, beleza? Nenhum valor, aqui, beleza. E agora eu vou fazer uma sequência de pipe operators aqui. Primeira coisa, eu vou pegar o valor e converter ele para string. Primeira coisa. Segunda coisa, vou remover os espaços para ficar mais fácil a comparação. E última coisa, mas não menos importante, deixar em letra maiúscula, porque independente se o usuário digitar com letra maiúscula ou minúscula, é mais fácil fazer a comparação com letra maiúscula. Beleza, né? A gente já tem aqui a resposta do usuário. O que falta agora para a gente terminar? A gente precisa fazer a recursão, né? E olha que jeito elixiresco de fazer a recursão, se não com um pattern match. Então eu vou pegar a resposta do usuário, case answer blue. E agora a gente vai fazer um pin. Se ela for exatamente igual sequence, lembrando sequence aqui, ou seja, se o cara acertar, o que vai acontecer? Eu vou retornar acertou. Próxima rodada.
Beleza? Vou chamar o timer de novo, timer.sleep, e deixar 0,8 segundos, 800 milésimos, beleza? Ah, mas ele acertou, né? Ele acertou, o jogo não pode parar. Então a gente vai recursão. Play, vamos chamar a nossa função de novo, e ela vai receber round mais 1, ou seja, o valor que ela tá, mais 1, sempre mais 1. Entenderam por que ele vai ficar sempre aumentando a letra? No Elixir é muito comum a gente usar recursão, isso é muito comum de programação funcional. Tá? Daria para fazer com for? Também dá. Tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas e se ele errar? Aí é a mágica do pattern matching, né? Se ele errar, ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair nessa parte aqui, né? Ou seja, só tem duas possibilidades, ou a resposta certa ou a resposta errada, né? Se for certa, a gente vai pinar ali. Se for errado, ele vai cair aqui e a gente vai humilhá-lo terrivelmente com uma mensagem do tipo... eu esqueci a my open puts aqui, né? My open puts. Só copiar isso aqui. Errou. Colocar aqui um emojizinho de caveira. Vou colocar aqui um emojizinho de caveira. É uma coisa, né, fantasmagórica. Eu vou falar: os espíritos se zangaram. Sequência correta. Essa é a humilhação, para ele ver o que ele tinha que ter feito, né? Sequência correta. Essa é a sequência. É isso que você deveria ter digitado, né? E aí vamos mostrar para ele quanto ele acertou, né? Aonde ele morreu, aonde foi que ele chamou o ódio, onde ele trouxe o ódio dos espíritos. Rodadas completadas. De novo. Agora vou trazer um round. E tem que ser -1 aqui. Vai ficar mais claro depois da hora que a gente for jogar. Game over, baby. Beleza? Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa aqui para rodar nosso jogo. Vamos lá? Vou abrir novamente o IEC, chamar o Sense XS. Vou chamar agora Memorize Game, ponto, dessa vez e Play. Ele deu a primeira letra, vocês viram que apareceu um C ali. C. Acertou. Próxima rodada, BB. Acertou. Próxima rodada, tá vendo que ele tá criando sempre uma letra a mais? Eu vou errar essa daqui de propósito. Aqui, ó, os espíritos se zangaram. A sequência correta era DFD. Beleza, nosso jogo tá funcionando perfeitamente. Mas tá muito preto e branco, né? Vamos deixar mais coloridinho, né? Tem como. Como não, né? Vamos lá. A gente tá nos anos 80, mas a gente é chique. Vamos criar mais duas funçõezinhas, tá? As duas como privada, DFP. E vamos fazer o put success, que vai receber uma MSG, que é a nossa mensagem, tá? E ela vai fazer o seguinte: ela vai fazer um io.puts, e aí eu vou usar a nossa biblioteca env aqui, format, eu vou colocar a cor que eu quero, green, e a mensagem, certo? E também vou fazer um para quando o usuário errar. Put fail, também recebe message do io.puts io.as pop format of red e a mensagem.
beleza? Aí ao invés da gente chamar a mensagem diretamente aqui, a gente vai chamar a nossa função. Então aqui, ao invés de ser o io.puts, eu vou fazer put success, e aqui eu vou passar a mensagem como parâmetro. Colocar um emojizinho também para deixar legal. Vou colocar aqui. Acertou. Próxima rodada. E também acho que vale colocar um /m aqui para ele pular de linha. E aqui a mesma coisa, só que ao invés do io.puts, eu vou colocar aqui um put fail. E a nossa mensagem aqui. Vamos manter o string. Vamos testar agora. Veio out. Ó, agora tá verdinho. Ih, eu tava olhando pra câmera, não lembro a sequência. Vou errar. Era DE, ó, quase acertei. Viu? É isso, galera. Tem mais coisas que a gente poderia fazer aqui. A gente poderia, tipo, sei lá, fazer um ranking de pontos, né? A gente podia adicionar sons. Dá pra adicionar sons pelo terminal. A gente podia encapsular com o script. Uma coisa que ficou faltando. Só um detalhezinho. Aqui no final, ó. Chamar memorygame.play. Pra gente não precisar ficar chamando no EX, né? Agora, cada vez que você iniciar o script, aí ele já entra direto no jogo, tá vendo? Não precisa ficar digitando o nome da função principal, porque ela já está sendo chamada aqui no script. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado e divirtam-se. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer do jeito mais elixir possível. Usei o enum.mapJoin. Eu achei isso daí bem legal. Usamos pattern matching, não utilizamos if else, usamos recursão. Então, foi um jeito bem funcional de se programar, né? Se vocês quiserem, vocês podem implementar mais coisas ainda, podem tentar colocar som, pode encapsular com script. Dá pra brincar bastante ainda, beleza? Mas a ideia era essa, trazer um jogo estilo anos 80, aí de texto e tal, só que no Elixir Way, né, de programar. Então é isso. Se você gostou, dá um like, ajuda muito e é de graça. Compartilha com a comunidade e tchau.